período de ditadura militar no Brasil durou 20 anos. Na época, o país era governado pelo presidente João Goulart, que pretendia fazer várias reformas de base, incluindo a reforma agrária. Acusado de ser comunista por alguns setores da sociedade, Jango foi destituído do poder pelos militares em 31 de março de 1964. Durante o regime, que teve 5 presidentes vindos das Forças Armadas, a imprensa foi censurada, centenas de pessoas foram presas, torturadas e muitas desapareceram. O Congresso Nacional foi fechado, os direitos civis e políticos de milhares de cidadãos foram cassados e várias personalidades de hoje foram presas, torturadas, como a presidente Dilma Rousseff, e outras exiladas, como o ex-governador de São Paulo, José Serra. Em 1969, aconteceu o momento mais duro do golpe militar. A instalação do Ato Institucional número 5, o AI-5, foi o momento mais repressivo do governo militar. Ele dava aos governantes o poder de punir qualquer pessoa que fosse de oposição ao regime. Agora, em 2014, o golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart e instalou a ditadura completa 50 anos. O Espelho Urbano de hoje vai relembrar esse período e falar sobre as heranças da ditadura militar no Brasil. O meu nome é Letícia Boareto e começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. Quem apresenta o programa comigo é o Guilherme Boneto. Tudo bem? Tudo bem, Letícia. E como convidada especial, contamos com a presença da advogada especialista em Direito Constitucional, Maria Carolina Bissotto. Seja bem-vinda. Obrigada. A advogada integra o Núcleo de Preservação de Memória Política de São Paulo, órgão que cuida das discussões das questões relacionadas ao período militar. Maria Carolina também foi consultora da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em Brasília. Vamos começar o programa retomando o momento histórico do golpe aqui em Campinas. Entre os campineiros, o cenário político era de surpresa e apreensão. Confira no Campinas rumo aos 240 anos. Celebrado por um lado e temido por outro, a derrubada de João Goulart pelos militares dividiu a cidade entre apoiadores e aqueles que resistiam ao golpe. Em 1º de abril, o então presidente da Câmara, Romeu Santini, declarou estado de vigilância cívica em Campinas. E decidimos fazer uma vigilância cívica, mantendo a Câmara Municipal aberta, dia e noite, para acompanhar o desenvolvimento das coisas, para acompanhar a evolução. Porque as emissoras de rádio estavam dando continuamente as notícias, de televisão também. Em 64, a Câmara dos Vereadores era localizada aqui, no Palácio da Justiça, no coração de Campinas. O noticiário de 1º de abril cobriu o golpe, mas, curiosamente, as manchetes não eram locais. Na data, o Correio Popular privilegiou a Revolução em Minas Gerais, enquanto o extinto Diário do Povo dedicava uma pequena matéria descrevendo uma Campinas calma diante dos acontecimentos. A única ação foi de se manifestar favorável à Revolução. Eu chamo de Revolução porque com essa característica surgiu. E assim me parecia ser. Se eu disser que eu me arrependi no primeiro momento, talvez não. Mas que eu errei no primeiro momento, sim. Porque eu apoiei uma revolução que era golpe ou que se tornou golpe. O então prefeito Rui Novaes declarou apoio ao novo regime e, junto com a Câmara, ajudou a organizar a Marcha com Deus pela Família, realizada em Campinas no dia 7 de abril. A marcha partiu daqui, na esquina da PUC Central, reunindo cerca de 70 mil pessoas, entre eles políticos, funcionários públicos e representantes da elite campineira. Campinas, a marcha demorou para se organizar e acabou se organizando logo após o golpe. Aí, ela não veio em forma de reivindicação, veio em forma de apoio ao governo federal. Enquanto isso, segundo o jornalista Guilherme Fabrini, locais que serviam de ponto de encontro dos comunistas, paróquias e a sede da União Campineira de estudantes secundaristas eram vasculhados pela polícia. E 50 anos depois, no aniversário do golpe militar, centenas de pessoas se reuniram no Largo do Rosário para manifestar repúdio ao regime. Confira nas imagens. A Comissão Municipal da Verdade, Memória e Justiça de Campinas, junto com várias entidades de movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos, centrais sindicais, chamou hoje essa manifestação aqui na praça, em repúdio
ao golpe militar de 1964 e a ditadura militar se instalou a partir daquele momento. Nossas liberdades democráticas foram arrastadas, nossos trabalhadores, nossa juventude foram torturados, foram mortos e foram desaparecidos. E essas manifestações aconteceram em diversos pontos do país. Maria Carolina, qual a importância da retomada desse assunto 50 anos depois do golpe? A importância da discussão desse assunto é que, na verdade, esse assunto não passou. Nós não temos, até hoje, no Brasil, uma democracia plena. Nós temos uma democracia com muitos resquícios autoritários. Então, nós temos uma lei de anistia que foi decretada durante a ditadura e que ela garantiu a impunidade dos torturadores. Nenhum agente da repressão foi punido no Brasil, ao contrário de todos os nossos países vizinhos. Nós temos uma impunidade, e essa impunidade do passado alimenta a impunidade presente. Então, nós temos uma democracia onde se tortura e muito, nas delegacias, nos presídios, e isso deve à impunidade que se mantém. Nós temos também a criminalização dos movimentos sociais e a Lei de Segurança Nacional, que foi feita em 81, até hoje vigente, que é utilizada para criminalizar esses movimentos. Nós temos ainda um outro ponto, que é a questão de que os mortos e os desaparecidos políticos, até hoje não foram localizados. Então, nós temos toda uma democracia onde há muita coisa a ser feita. Como diria o Baltasar Garzón, que é um ex-juiz espanhol, a gente precisa, antes de virar a página desse tempo, a gente precisa ler. Pois é, realmente não se pode deixar que esse assunto caia no esquecimento. Pois é, Letícia, em todo o Brasil surgem questionamentos sobre os nomes de praças, escolas e bairros que fazem referência à ditadura. Em Campinas não é diferente. Uma lei sancionada pelo prefeito Jonas Donizete em setembro do ano passado proíbe que, a partir de então, novos nomes de ruas, praças, escolas e vilas carreguem nomes de ex-militares que cometeram crime contra a humanidade ou violação dos direitos humanos. Essa lei foi a autoria do ex-vereador e atual deputado federal Gustavo Peta. Isso tem um significado importante de não permitir que a cidade imortalize nomes de pessoas que tenham cometido esses crimes. Em Campinas já houve pelo menos 2 iniciativas que conseguiram retirar nomes que faziam referência à ditadura. Uma delas foi essa rodovia aqui, a SP-332, mais conhecida em Campinas como Tapetão, que antes homenageava o general Milton Tavares de Souza e que hoje homenageia Zeverino Vaz, um dos fundadores da Unicamp. A outra iniciativa também foi em 2010. Um movimento liderado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito conseguiu tirar o nome do general Médici de uma praça do Campus 1 da PUC Campinas. Mas em Campinas ainda permanecem outras marcas da ditadura, como por exemplo a Escola Estadual e a Vila 31 de Março, data do golpe, e ainda outros 2 bairros que levam os nomes dos presidentes Castelo Branco e Costa e Silva. Precisaria fazer um trabalho de conscientização primeiro, né? É por isso que eu digo, precisaria ser alguém, nós mesmos assim, que contasse a história e explicasse como era a época, né? E a gente até não sabe quem foi a pessoa que, como se diz, que teve a ideia de pôr o nome de Costa e Silva, 31 de março. O bairro que leva o nome do general, que foi a expressão mais dura da ditadura brasileira, responsável pelo AI-5, foi inaugurado em 1970. Médici veio a Campinas para fazer a entrega das casas populares. Acho que a gente não tem que trocar nada. A Vila Costa e Silva já tem 40 anos de existência. Para mim não faz sentido nenhum mudar o nome dela agora. As pessoas já adquiriram essa cultura, né? Então mudar, tem tantas coisas a ser mudadas aqui, né? O nome já é tradição, a gente não gostaria que mudasse, não. Esta moradora participou de uma tentativa de mudança do nome do bairro. Se quiserem fazer, vamos supor, uma pesquisa, pode ser que agora mude. Na época a gente não conseguiu. No dia 31 de março, alunos da Unicamp fizeram um ato simbólico para trocar o nome da Vila Costa e Silva. E no mesmo dia, o vereador Carlão do PT propôs a revogação de 2 decretos municipais que deram nomes de militares a bairros da cidade.
Maria Carolina, nós sabemos que existe a questão cultural desses moradores que vivem nesses lugares há décadas. Como fica a questão da troca de nome desses lugares? Na minha opinião, é necessário fazer uma campanha de conscientização junto aos moradores desses bairros para demonstrar a importância da alteração desses nomes. Ao permitir que uma vila tenha um nome como Castelo Branco, uma rua como um viaduto Costa e Silva, que nós tenhamos uma rua em São Paulo chamada Sérgio Parâmetro Fleury, que foi um dos maiores torturadores da época da ditadura, nós estamos permitindo que essas pessoas e os atos que elas praticaram sejam lembrados. E nós estamos dizendo à sociedade que os atos que elas praticaram são bons. Então, isso é contrário aos princípios da dignidade humana, que está presente na nossa Constituição. Isso é contrário aos valores democráticos. Ok. E com o golpe de 64, os movimentos estudantis fortaleceram a presença no cenário político da época, atuação que os militares queriam reprimir. Hoje, os estudantes vivem um momento político diferente, com mais liberdade, mas com ideias parecidas. A Campinas de 50 anos atrás contava com movimentos estudantis organizados. Maria Clotilde de Lemos Peta explica que a notícia da instalação da ditadura significou uma necessidade imediata de reação por parte dos estudantes. Foi uma surpresa muito grande, porque a juventude daquela época, embora muitos anunciassem que era possível haver um golpe, um retrocesso na democracia, nós não acreditávamos nisso. Em 64, Maria Clotilde tinha 17 anos, estudava na escola normal e era diretora da UCES. No dia do golpe, ela conta que foi impedida de entrar na sede da UCES pelos militares. Já tinha lá 2 guardas com metralhadora, soldados. Além da UCES, os DCEs da Unicamp e da PUC representam os estudantes desde aquele período. O Diretório Acadêmico da PUC Campinas está se reorganizando desde as eleições em abril do ano passado. O DCE da universidade já estava inativo há 4 anos. Se hoje a gente vê um movimento estudantil, claro que as pessoas se referenciam no movimento da década de 60 e 70, mas enfim, é uma outra conjuntura e o movimento também está se reerguendo, então tem um movimento efervescendo aí. O Diretório Acadêmico da Unicamp sempre se manteve ativo. As pautas dos estudantes são variadas, promovem atos contra a homofobia, lutam por melhorias na moradia universitária e só este ano já participaram de 3 atos em São Paulo contra a Copa do Mundo. O DCE da Unicamp ele pensa muito em levar os estudantes para compor a luta de fora também, da sociedade, porque a Unicamp não está alheia à sociedade. Eu acho que o Brasil vive hoje uma outra fase. Tem inúmeras dificuldades para o movimento social, existe um grau também de individualismo muito exacerbado na nova geração, mas o fato de haver liberdade democrática, mesmo limitada dentro de uma sociedade que nós vivemos, já cria novas condições para movimentos crescerem. A UCES está organizando os grêmios estudantis das escolas públicas de Campinas para promover um congresso entre maio e junho deste ano. Ok, vamos falar agora sobre a Comissão da Verdade. Em 2012, o governo federal instalou a Comissão da Verdade para investigar os crimes da ditadura. Este trabalho se espalhou pelo país em comissões regionais. A cidade de Campinas também possui uma comissão para investigar os crimes na região. O professor aposentado Tarcísio Sigrist foi um dos milhares de presos políticos no Brasil. Militante da ALN, Aliança Libertadora Nacional, ele foi preso em Campinas no ano de 1970. Eu estou um dia em casa me preparando para ir para a escola. Eu estava ouvindo comentários sobre seleção brasileira de 70. Bate na porta, toca a campainha. Eu falei, é a polícia. Ele foi encaminhado ao DOPS e, em seguida, ao presídio do Tiradentes, em São Paulo, onde ficou por 4 meses. Tarcísio foi torturado por um dos mais conhecidos carrascos do regime militar, o Coronel Fleury. É um horror indescritível. Indescritível. Você ouvia a tortura 24 horas, seus companheiros sendo torturados, você ouvia os gritos, os berros. Em Campinas, os presos políticos eram encaminhados para 3 lugares: o quartel-general, a escola militar e o atual 1º distrito policial, para onde seu Tarcísio foi encaminhado.
Hoje, ele é uma das 6 vítimas da ditadura militar que contribuiu com depoimentos para a Comissão Municipal da Verdade, Memória e Justiça de Campinas durante os seus quase 2 anos de atuação. O trabalho da comissão aqui em Campinas, apesar de não ser o foco único da comissão, a gente tenta entender o que aconteceu dentro do jogo político na cidade. A Comissão Municipal da Verdade de Campinas foi instaurada em 2012. A intenção é resgatar casos de abuso do regime militar na região. Informações sobre pessoas que foram vítimas de qualquer tipo de violência durante o regime militar, seja tortura psicológica, física, moral, perseguições as mais variadas. Todas as comissões devem finalizar o trabalho até o final deste ano, mas em Campinas a ideia é manter a comissão como órgão permanente do Conselho de Direitos Humanos. Pode acontecer que daqui a 15 anos novas informações surjam sobre o regime militar. E elas têm, se crimes contra a humanidade são imprescritíveis, portanto a ação do tempo não elimina os efeitos e as responsabilidades, nós não podemos delimitar esse tempo. O golpe militar foi criminoso. E esses criminosos nunca pagaram nada. Em julho, os relatórios produzidos vão ser encaminhados à Comissão Nacional e os resultados serão publicados no site oficial. Ok, Letícia. Carolina, o que esses relatórios podem trazer de concreto? Quais novas informações sobre a ditadura podem surgir? Esses relatórios já estão trazendo novas informações. Recentemente nós tivemos uma audiência na Comissão Nacional da Verdade, onde um coronel, Paulo Malhães, deu várias informações sobre a prática de tortura, a prática do desaparecimento e as mortes no local. Ele contou, inclusive, como que foi a morte, o desaparecimento do Rubens Paiva, que desapareceu em 1971. Nós temos também, devido ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a alteração da certidão de óbito do Vladimir Herzog, onde hoje consta que ele morreu devido a lesões e maus tratos no DOI-CODE de São Paulo. E acredito que com a divulgação de todos os relatórios, provavelmente teremos muitas informações sobre isso. Obrigada. E enquanto a comissão investiga e faz o seu trabalho, a área cultural também faz questão de lembrar este período. Um espetáculo de dança e interpretação que retrata cenas de tortura, Colônia Penal, está em cartaz em diversas cidades do estado de São Paulo. Crueldade, métodos de tortura explícito aos olhos dos espectadores, torturador e torturado, ditadura militar. A Companhia Carne Agonizante existe há 17 anos. Neste espetáculo, são 6 bailarinos que, através de movimentos corporais, transmitem cenas dramáticas para o espectador. Para o espetáculo, a Companhia de São Paulo pesquisou sobre a tortura e o desaparecimento de centenas de brasileiros na época da ditadura militar. A apresentação usa referências da obra homônima de Franz Kafka, autor conhecido por publicações sombrias. É como se fosse um lugar onde ele vai ser interrogado, mas já sabendo qual vai ser o destino final dele. Assim como na obra do Kafka também. Júnior é bailarino há 10 anos, mas nunca teve a oportunidade de interpretar um personagem tão forte. Ele é o torturado do espetáculo Colônia Penal. Querendo ou não, como do começo ao fim é mais ou menos uma linha, assim, né, então o personagem fica muito carregado mesmo. Naturalmente eu me recolho um pouco, fico um pouco mais quieto, depois isso vai mostrando, porque daí você vai voltando a ser você mesmo. Para o público que lotou o Teatro do Sesc na apresentação em Campinas, a esperança é que o período retratado permaneça apenas nos palcos. Aprender a rejeitar cada vez mais esse tipo de acontecimento. Tema difícil, que é a ditadura militar brasileira e a opressão do Estado em cima das pessoas que discordavam das suas doutrinas naquela época. E para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto, o Espelho Urbano traz algumas sugestões de leitura, não é, Guilherme? Isso, Letícia. O livro A Menina que Desenhava com Amoras, de Elinete Miller, conta as experiências vividas por uma criança no período da ditadura militar.
O livro lançado neste ano narra a história de uma menina que tem o desejo de recuperar os momentos felizes vividos com a família, mas é impedida pelo pânico e solidão adquiridos durante os anos de chumbo no Brasil. Através da ficção e baseada em suas experiências, a autora traz os fatos que se passaram nos porões da ditadura. Maria Carolina, qual é a sua dica de livro para quem se interessa por esse período? A minha dica de livro é Brasil Nunca Mais. Um livro que tem prefácio do Paulo Evaristo Aires e foi escrito em 1985, com base nos processos que foram julgados no STM. E a dica de livro do Espelho Urbano de hoje é As Duas Guerras de Vlado Herzog, que trata da vida do jornalista assassinado pela ditadura na década de 70. O autor é o também jornalista Audálio Dantas. Queremos agradecer a presença da advogada Maria Carolina Bissotto no programa de hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Esperamos ter dado uma pequena contribuição para marcar a memória dos 50 anos do golpe militar de 1964. O Espelho Urbano de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe agora algumas imagens da manifestação que aconteceu em Campinas no dia 31 de março. Muito obrigado e até a próxima. Saudações e a luta continua.